costumamos com alguma frequência tirar algum tempo, enquanto pastores, também para passarmos aqui pela juventude, darmos o nosso contributo, não só darmos o nosso contributo, mas também darmos algumas linhas de base para a juventude também ter como se guiar, como se nortear, né? Bases, pilares, princípios que devam ser o nosso sustentáculo, servir para o nosso sustento. Eu senti da parte de Deus que esse ano, diferente dos outros anos, não costumo ser eu a abrir, né? Normalmente vocês abrem e eu a meio do ano tiro um sábado, mas eu senti por conta da dinâmica de abrir o programa da juventude, e eu queria falar hoje bem rápido e bem breve sobre jovens de valor, amém? Enquanto eu falava com Deus durante esses dias, eu tentava entender o que é que eu haveria de falar. Eu acredito, vou ser franco convosco, que acredito que hoje é sábado, foi essa semana, não me lembro o dia, segunda ou terça, quarta, já nem me lembro qual foi o dia, que Deus, enquanto eu estudava e meditava em algumas coisas, que Deus ministrou claramente qual seria o conceito da mensagem, qual seria a visão da mensagem. Jovens de valor. Foi a mensagem que Deus me deu para trazer então aqui para os jovens da XZ. Aleluia! E há um dos pontos que enquanto eu meditava sobre a nossa visão da juventude, há um dos pontos que Deus falava muito no meu coração, e ao vir para aqui hoje, por acaso está aqui na minha mensagem para falar sobre ele, que seria o último ou penúltimo tempo, mas uma das coisas, ou ponto aliás, mas uma das coisas que me lembro que Deus gritava muito no meu espírito, que é uma necessidade de nós nos tornarmos, Deus falava muito comigo sobre impactar ou impactação, amém? Impactação tem a ver com você ter algo e passar para outra pessoa aquilo que você tem, amém? Era uma das coisas que Deus falava muito nitidamente comigo, da nossa capacidade de tocar outras vidas, da nossa capacidade de, enquanto jovens, há uma urgência, uma necessidade de, enquanto jovens, nós desenvolvermos isso, aleluia, a capacidade de podermos influenciar outras pessoas. Você vai ver que hoje, por ser sábado sobretudo, segunda-feira é tolerância de ponto e terça, não é? Por exemplo, hoje por ser sábado, vou dar um exemplo menos bom. Há coisa de 2, 3 semanas houve um incidente de uns jovens que faleceram, tornou-se viral, acho que todos vocês ouviram, né? Capotaram com o carro e acho que morreram todos. E a história que eu ouvi era que esses jovens estavam a convidar uma série de pessoas, acho que na rua deles e no bairro deles, para ir para a festa com eles. E no carro deles, que era acho um i10 tem capacidade para 5 pessoas. Quando eles saíram da festa, eles já tinham aí umas 6 pessoas no carro. 6 pessoas ou 7 pessoas. Um dos amigos não voltou com eles, ficou e depois chamou um táxi. E algumas pessoas, parecem amigos deles, né, vizinhos e tudo mais, foram para essa festa, porque eles, os jovens que faleceram, influenciaram esses jovens para irem para essa festa. Hoje, por exemplo, aqui agora temos, algum tempo atrás era o fenômeno das discotecas, hoje não temos tantas discotecas, mas temos o fenômeno dos bares. Hoje, por exemplo, se nós passarmos nos bares, nós vamos ver que sábado e domingo, porque sábado vai parecer ser sexta, domingo vai parecer ser sábado, nós vamos ver que o sábado e o domingo os bares vão estar super cheios, é quase, ainda estamos a sobreviver do final do mês, para quem trabalha já ainda tem alguns trocados, e você vai ver que muita gente vai para bares ou para determinados eventos arrastados pelos seus amigos, porque alguém vai mandar uma mensagem, porque alguém vai puxar no grupo, porque alguém vai criar algum tema
eu lembro-me que o ano passado eu fui para um evento que o meu pai ia ministrar no tal evento. Era um evento secular, era uma conferência sobre empreendedorismo, né? Uma conferência sobre empreendedorismo, negócio e papapá. E tinham vários preletores, amados irmãos, tinha naquele local aproximadamente, tinha 3.000 e tal pessoas. Era no CCB, o CCB tem capacidade para 3.000 e tal pessoas, toda a parte de baixo estava cheia e na parte de cima do CCB não comportam mais de 500 pessoas. Logo, se a parte de baixo toda estava cheia e mais uma parte de cima, então tinha 3.000 e tal pessoas. 3.000 e tal pessoas. E algo que eu prestei atenção é que muitas daquelas pessoas que estavam naquele lugar, elas andavam em grupos. Ou seja, tinham 5 pessoas que estavam juntas, 10 pessoas que estavam juntas, 3 pessoas estavam juntas. Eu estava sozinho. Mas haviam pessoas que estavam o quê? Em grupos. O que significa que não foram os 5, muito provavelmente, que pensaram assim: vamos para essa atividade. Uma única pessoa pode ter influenciado os 5 ou as outras 4 pessoas para virem para onde? Para aquela atividade. E mais, não era uma atividade gratuita, era uma atividade que pagava-se o acesso. Então, muito provavelmente existem grupos de 10 amigos, de 8 amigos, de 12 amigos, de 3 amigos que foram para aquele evento, arrastadas ou arrastados por quantas pessoas? Por uma única pessoa. Amém. Jovens da XE 2024, nós precisamos trabalhar na nossa capacidade de influenciar outras pessoas para virem para Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá, Eclesiastes capítulo número 2, Eclesiastes capítulo número 12, desculpem, Eclesiastes capítulo de número 12. Esse ponto que eu falei não era para ser o primeiro ponto, mas ele saltou logo no meu coração, então eu queria aqui deixar uma pequena abordagem sobre o mesmo. Eclesiastes 12. Já todo mundo achou? Os outros irmãos não trouxeram Bíblia, caderno, agenda. Tem que ter material da igreja, irmãos. Amém? Tem que ter material. A igreja é uma escola. A igreja é a escola de Deus, é a escola do Espírito. E você, quando vai para a escola do secular, você não vai todo vaidoso, toda vaidosa. Não, eu sou barra. Por mais barra que você seja, você leva uma mochila e coloca sempre algo na mochila. Amém ou não amém? Então, por mais barra que você seja nas coisas do Espírito, tem que ter alguma coisa para anotar. Então, hoje você sai já daqui com o compromisso de ir mesmo lá para a cantina próximo da tua casa e comprar um caderno de 100 kwanzas, né? Já não tem caderno de 100. Angola que eu vivi é outra, meu Deus do céu. A Angola que eu conheci não era assim. Já não tem caderno de 100 na cantina? Mas lapiseira de 100 tem? Graças a Deus. Caderno é 200, né? O mais barato. 300. Então é só 500 que você precisa para comprar um caderno e uma esferográfica. Amém? Então, vai lá para a cantina, compre. No próximo sábado, quando nós viermos, eu vou esperar ver todo mundo com quê? Amém? Isso. Amanhã no culto, nós vamos esperar ver pelo menos vocês que estão aqui amanhã com quê? Com caderno. Quarta-feira, caderno. Não vem... Não, vem com expectativa de que alguma coisa vai ser liberada e que você precisará apontar alguma chave, algum código. Amém? Eclesiastes capítulo do número 12, versículo do número 1, diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Ali eu não sei quem tem, ali onde está contentamento, numa outra versão, eu não sei se alguém tem uma versão
Mas não faz mal, eu abro aqui a minha outra versão. Isso, é a mesma coisa. Amém? Veja, esse livro aqui de Eclesiastes, ele é importante, ou tão importante como é o livro de Provérbios, amém? Por dois fatores que eles têm em comum. O primeiro fator que eles têm em comum é o facto de eles terem sido escritos por Salomão, amém? E qual era a principal característica de Salomão? Qual era? Sabedoria. Então esse é o segundo fator que eles têm em comum. O primeiro fator é que ele foi escrito por Salomão. E o segundo fator tem a ver com o facto de que ele foi escrito por, ou melhor, o primeiro fator tem a ver, a primeira coisa que eles dois têm em comum foi ter sido escrito por Salomão. E a segunda coisa que têm em comum é o facto de os dois transpirarem sabedoria. Aleluia. É o facto de que os dois livros nos conduzem a uma vida de sabedoria. E Salomão conta-nos que nas suas conversas e instruções, ou nas instruções que o seu pai tinha com ele, Davi vai deixar bem claro a Salomão: oh, meu filho, a sabedoria, ela é o quê? Vamos lá, a sabedoria é o quê? A coisa principal. Salomão aprendeu com Davi que a coisa mais importante a se investir, a coisa mais importante a se conservar era o quê? A sabedoria. Aleluia. Então o livro de Eclesiastes, independentemente da sua narrativa central, ele é um livro que também está cheio de códigos de sabedoria. E essa pérola que Salomão nos deixa logo ao cair do pano do livro, no seu último capítulo, essa preciosidade que Salomão nos deixa, ele vai dizer, ele vai fazer essa alerta para vocês, para mim e para nós que somos jovens, de que nos dias da nossa mocidade nós devemos investir tempo, investir energia a fazer o quê? Vocês leram, igreja? Voltem para lá, Eclesiastes 12:1. Leiam mais uma vez no nome de Jesus. Aham. Amém. Então, o que Salomão exortou? A nós, jovens, que nos dias da nossa mocidade, mocidade é juventude, moço, você quando passa na rua, principalmente os homens também, mas as ladies quando passam pela rua e os jovens querem chachar, o que os jovens dizem? Moça, ninguém diz jovem, não é? O comum é dizermos o quê? Moça, moça, moço. A palavra moça e a palavra moço, ela deriva da palavra mocidade. Então Salomão está dizendo: ei, nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade, moço, moça, não fica só louco com coisas dos jovens. Invista tempo a correr atrás de quê? De Deus. Invista tempo a ter comunhão com Deus. Invista tempo a conhecer Deus. Invista tempo a se relacionar com Deus. Invista tempo a crescer nas coisas de Deus e nas coisas do Espírito. E depois você vai ver que no final desse livro ele vai dizer assim: para que não cheguem os dias da tua velhice, para que não cheguem os dias adultos e você diga assim: eu não estou satisfeito com a minha vida. Para que não cheguem os dias da tua velhice e você diga assim: eu não estou feliz com os meus resultados. Parecem ser duas coisas que não têm nada a ver. O que buscar a Deus
tem a ver com os meus resultados. Significa que na perspectiva de Salomão, que a Bíblia o apresenta como sendo o homem mais sábio que passou na terra, sucesso é condicionado a uma relação de intimidade com quem? Vamos lá. É condicionado a uma relação de intimidade com quem? Então Salomão está dizendo assim: para amanhã você não ficar velho, 40, 50, 60 anos e ficar a reclamar à toa e dizer: eu não estou satisfeito, eu não consegui dinheiro, eu não tenho boa casa, eu não tenho um bom marido, minha vida sentimental está um caos, meus negócios estão um caos, minha família está um caos. Para que você não se queixe dos teus resultados amanhã, o segredo é que hoje, enquanto jovem, você se dedique a uma vida de intimidade e a uma vida de comunhão. Com quem? Com Deus. Mas a questão central aqui, ou a questão final do capítulo do número 1, Salomão levanta o ponto de sucesso. Nós estamos a falar sobre jovens de quê? Jovens de valor, né? Salomão levanta aqui, ou condiciona sucesso a comunhão com Deus na mocidade, a intimidade com Deus na mocidade, a relacionar-se, a buscar Deus. Por quê? Porque há caminhos que eu e você queremos trilhar, que nós não sabemos, há resultados que nós queremos alcançar, que nós não sabemos, mas Deus não só sabe, como tem a capacidade de nos dar acesso a essas coisas. A prova disso é que o próprio Salomão sacrifica a Deus, e Deus diz assim: eu vou te dar paz, tu não vais ter guerra, eu vou te dar sabedoria, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Então, tem coisas que o homem quer, que Deus tem, ou melhor, tudo, na verdade, que o homem precisa, Deus tem. Se você se relaciona com Deus, Deus te dá acesso a essas coisas. Mas o grande problema aqui é: todo mundo quer ter sucesso. Vamos ser sinceros, todo mundo quer ser bem sucedido nos negócios, na vida sentimental, na vida acadêmica, na vida profissional, familiarmente. Todo ser humano, só se a pessoa tiver louca da cabeça, é que você vai chegar diante dela: você quer ser fracassado? Oh, eu amo um bom fracasso, eu e o fracasso nascemos para andar juntos. Até o mais fracassado e o mais preguiçoso, se você lhe perguntar sucesso ou fracasso, ele vai falar sucesso. Porque todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter resultados, todo mundo quer ter frutos, todo mundo quer ter boas respostas. Mas só que o que as pessoas não entendem é que sucesso está condicionado a valor. Sucesso está intrinsecamente ligado a valores. Todo mundo quer ter sucesso, mas nem todo mundo quer investir em possuir grande valor para ter grandes sucessos. Ou seja, o teu grande e o meu grande sucesso enquanto homem de Deus, enquanto pregador, enquanto pastor, enquanto empresário, enquanto esposo, esposa, está condicionado aos teus grandes valores. Os teus grandes sucessos estão condicionados aos teus grandes valores. Aleluia. E anote aí o que são valores, ou o que é valor. Porque nós queremos construir jovens de quê? De valor. Ou de valores, se vocês quiserem colocar assim. O que são valores? Valores são características que nos diferenciam dos restantes ou dos outros seres vivos. Valores são características que vão nos tornar diferentes no meio da crowd, no meio da multidão. Quando nós estamos a falar de valores, nós estamos a falar de princípios, de códigos que vão reger e que vão o quê? Nortear, que vão conduzir a nossa vida. Amém? Quando nós estamos a falar de valores, nós estamos a falar de coisas, eu posso colocar assim, que as pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim: os princípios que o fulano defende é roubar, matar, se prostituir, invejar, fofocar, caluniar. Mas os princípios que o fulano defende é amor, perdão, santidade, doação, oração, intercessão. Essas coisas que você defende, as coisas que são as características que as pessoas vão ler na tua vida sem você falar,
São o quê? Os valores que você acredita. E o que vai acontecer? Os meus e os teus resultados, eles vão estar totalmente associados ao quê? Aos teus e aos meus valores. É muito fácil dizer assim: eu sou um homem de Deus. Hoje, sem nenhuma linha de julgamento, enquanto eu estava na internet, ali no YouTube, o YouTube sugeriu-me um vídeo. E o vídeo que o YouTube me sugeriu era um vídeo polêmico de uma pastora brasileira. Super tatuada. Talvez alguns já viram um vídeo, uma foto dela, talvez. Uma pastora brasileira super tatuada. Pastor, tatuagem é pecado, esse é tema para um outro culto. Mas a pastora, ela é tatuada, irmãos, da planta ou isso é o quê? Do peito do pé até na cabeça. Mas é tatuagem que não acaba. Mas completamente tatuada aqui, tatuada. Isso tudo é tatuado. Só tem um pouco já de pele branca aqui que sobrou. Porque todo o rosto, braço, tudo está tatuado. Amém? Mas ela disse: eu sou pastora. E eu vi o vídeo, pastora não sei o que, chamou a atenção a questão das tatuagens. Disse: deixa eu ver o que é isso. Cliquei. Fui assistir o vídeo. E no vídeo ela estava a ser criticada. E eles colocaram o antes dela. Quando ela veio para o cristianismo, ela era feiticeira. Quando ela veio para o cristianismo, ela já veio com algumas tatuagens, mas era menos de 5. Era menos de 5 tatuagens, menos de 10. O rosto estava limpo, o peito limpo, o braço limpo. E ela disse, ela usava brincos grandes, tirou os brincos todos. Ela disse: agora eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu já não vou usar mais essas coisas. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não vou agredi-lo dessa forma. O discurso dela bonito no princípio. Naquele vídeo ela estava a ser criticada porque ela fez um vídeo de manhã: bom dia minha gente, olha, eu vou estar num festival, não sei o que. Aqui ela já fez tudo o que disse no princípio que não faria. Já estava completamente coberta. E ela era bonita no princípio, amados irmãos. Ela está completamente transformada. E a pastora foi para onde? A pastora foi participar de um concurso em que estariam a eleger a mulher mais e melhor tatuada do Brasil. E a pastora foi participar. E ela estava com um vestido de alça, né? Um vestido de alça, peito aberto, costa aberta. E enquanto a pastora desfilava, como ela é completamente tatuada, qual era o objetivo do desfile? Avaliar quem tem mais e melhores tatuagens. Então, enquanto ela desfilava para mostrar as tatuagens, ela foi com vestido de alça, porque o braço é tatuado, tinha que estar à mostra. Ela levantou um pouco o vestido. A pastora levantou, girou e desceu a escada. Para a vossa surpresa, quem ganhou o concurso? A pastora. Ganhou o concurso da mulher mais tatuada. Mas ela vai chegar na internet: eu sou pastora, Jesus salva, cura, liberta, restaura. Eita, glória a Jesus. É fácil eu dizer que sou pastor, mas as suas vão, até nem vou colocar pastor. É fácil eu dizer que sou cristão. É fácil eu dizer, ouça, os bruxos que vêm nas igrejas, a família deles sabe que ele veio na igreja. Os bruxos em Angola, eles não se assumem como bruxo. Na família deles, nos amigos deles, eu sou da igreja, Jesus mesmo é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Mas à noite vassoura, voam. Por quê? Porque é fácil, qualquer pessoa pode dizer: eu sou cristão, eu sou da igreja. Mas o que vai fazer as suas efetivamente lerem, se você é o que você diz, são o quê? Os teus valores. Os teus valores.
os teus valores. Não é o que você diz que você é o que a tua conduta vai defender, é o que as tuas ações vão demonstrar, é o que o teu comportamento diante das pessoas vai demonstrar. Então, no caso dessa serva de Deus, que é serva de Deus, a crítica está no facto de que qualquer um hoje pode ir para uma esquina e dizer: eu sou pastor. Mas há uma conduta própria que se espera, desculpem, estou a estragar o cenário, Jesus, que se espera de quem se diz o quê? Filha, ajude só. De quem se diz o quê? Ser pastor. Há uma conduta própria de quem se diz ser cristão. Há coisas que as pessoas estão a esperar ver em mim e em ti, que nos assumimos como jovens cristãos. É isso que nós precisamos construir. O quê? Valores, valores, valores. Os nossos valores têm que estar cada vez mais alto, mais elevado. Sem você dizer na escola que você é cristão, as pessoas falarem: esse deve ser da igreja. Sem você dizer no bairro que você é cristão, as pessoas devem te olhar e falar: esse deve ser de Jesus. Sem você falar no trabalho que você é cristão, as pessoas devem nos olhar e dizer: esse deve ser da igreja. Não pelo que eu falo, mas por conta do que a minha vida prega, por conta do que a minha vida comunica, por conta do que a minha vida informa, por conta do que eu aceito e por conta do que eu rejeito, por conta do que eu estou aberto a participar e por conta do que eu não estou aberto a participar, por conta do que eu me proponho fazer e por conta do que eu nunca aceitarei fazer. O mundo hoje, e lá fora pior do que aqui, ele está tão evoluído que nós que somos, nem vou falar pastores, nós que somos cristãos, estamos até a confundir o nosso papel com o mundo. E quando nós nos colocamos nessa posição de com facilidade queremos realizar, viver, praticar as mesmas coisas que o jovem lá fora vive, o nosso velho homem ainda não morreu. O nosso velho homem o quê? Ainda não morreu. Nós ainda não estamos na dimensão de Paulo de dizer assim: já não mais eu vivo, Cristo faz o quê? Vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu não estou a viver mais para a minha glória, eu estou a viver para a glória do nome de Deus na minha vida. 2024 chegou, 2023 passou. A pergunta que eu e você temos que nos fazer é: quantas pessoas, jovem, você influenciou para Jesus? Quantas pessoas, jovem, você influenciou para o bem? Quantas pessoas você ajudou a parar de se prostituir? Quantas pessoas você ajudou a parar de beber? Quantas pessoas você ajudou a parar de roubar? Quantas pessoas você ajudou a parar de matar? Quantas pessoas você ajudou a parar de fazer coisas erradas, de adulterar, de fornicar, de mentir? Quantas pessoas nós conseguimos influenciar? 2023 passou, 2024 chegou. A pergunta é: quantas pessoas saíram do mundo para a igreja? E quantas pessoas saíram da igreja para o mundo? Quantas pessoas deixaram de fazer as coisas do mundo para fazer as coisas de Cristo? E quantas pessoas pararam de fazer as coisas de Cristo porque mesmo estando em Cristo querem fazer as coisas do mundo? Jovens de valor. Valor são os princípios que conduzem a minha e a tua vida. Amém. Valores são as coisas que nós que são as coisas que nos defendem. Por exemplo, um satanista de verdade, nem com todo o dinheiro do mundo, ele não entra para a igreja nenhuma, porque faz parte da aliança que ele tem com o Deus dele. Satanista de verdade, não é bruxinho de esquina. Não, estou a falar satanista na dimensão de high priest, de sumo sacerdote. Ele não entra em igreja nenhuma, porque faz parte da aliança que ele tem com Deus dele. Isso são o que, pastor? São os valores que norteiam a vida daquele homem, ou daquela mulher, ou daquele indivíduo. Mas você vai ver que jovens cristãos como nós negociam ainda. Por exemplo, meu amigo fez anos, minha amiga fez anos. Não,
mano, vamos só apagar a vela, mas é aqui no Dom Quixote. Amado, apaguem a vela, fazem videochamada, beijo do gordo. Sabe o que é que às vezes a tua mente vai te fazer? Vai te pregar a partida de você dizer, não, eu não estou aí lá por causa da discoteca. Eu estou aí lá só por causa do coisa, da minha amiga que fez anos. Só estou aí a apagar a vela. Eu depois de apagar a vela vou sair. Mas enquanto não apagaste a vela, ficaste lá, no fumo, no ar, no tum, 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 as drogas a passarem, promiscuidade aí, Satanás também a dançar. Amados irmãos, música é espírito. E não vais me mentir que você vai ficar lá, marico pra catia, lamacá. Porque se você fosse tão espiritual, nem irias. Quando você estiver lá, até vais montar um perfil de cristão à frente dos amigos e das amigas, mas no canto. O pezinho, o coração. Você vai estar contido por fora, mas por dentro estás a dar cambalhotas, é mortal. Por dentro você está a pular. O sumo sacerdote das trevas. Não, pai, o filho é cristão. Pai, vamos apagar minha vela na igreja. Vem, ele vai falar, filho, te amo, hoje tenho trabalho para fazer. O filho vai apagar a vela na igreja sem o pai vir. Mas o cristão participa de determinadas coisas e o pior que nós fazemos, sabe qual é, jovens? É que nós nos mentimos a nós mesmos. Nem Satanás precisa vir nos falar. Nós mesmo começamos a colocar isso na nossa cabeça. Não, isso não é assim tão mal. Eu vou fazer só isso, não sei o quê. Mas eu mesmo, não sei o quê. Você próprio começa a pintar tuas mentiras. Não, eu vou tirar só hoje, mas amanhã, isso aqui não é algo que coisa. O chefe não vai ver hoje, mas também nunca mais vou tirar. É só hoje que eu vou tirar aqui esse 10 mil, porque tu vai precisar, mas também nunca mais. Você próprio fica o pai de Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira. Você agora é que está Deus até quando, Satanás até há cristãos que Satanás nos vê a fazer alguma coisa, ele vai falar com Deus, Deus, olha, só para te dizer que aqui aí não tem minha mão, é mesmo ele, são os valores que ele gosta. Uma das coisas, amada igreja, jovens de valores, que nós precisamos desenvolver é o sentido de urgência. Sentido de urgência. Por quê? Porque o primeiro engano que norteia a vida de qualquer jovem, sabe qual é? É o fato de que você ainda é jovem. E que você não vai morrer agora, e que você não vai morrer tão cedo. Vocês lembram como é que eu comecei a contar o exemplo de quem? De uns jovens que morreram num acidente de carro. Aqueles jovens estavam a sair da festa, e quando saíram da festa, na cabeça deles era o quê? Estamos aí para casa fazer o quê? Descansar. Não faz mal, não lutem, papai, mas estamos aí em casa a fazer o quê? Descansar. Na cabeça daqueles jovens, aquele dia não era o dia da morte deles. Por quê? Porque nós somos jovens. Nós não vamos morrer tão cedo. Nós não vamos morrer agora. E eu que venho, às vezes, gritando no espírito de muitos de nós, não vou estudar hoje. Eu posso estudar amanhã. Não vou começar esse negócio hoje. Eu posso começar esse negócio amanhã. Não vou lutar contra a fornicação agora. Essa semana ainda vou fornicar um pouco. Não vou lutar contra o adultério agora. Essa semana ainda vou adulterar um pouco. Não preciso parar de beber agora. Eu tenho a minha vida pela frente. Eu depois vou consertar as minhas coisas com Deus. Então, por enquanto, eu ainda posso fazer um pouco disso. Não vou abrir mão disso agora. Eu posso fazer isso daqui a X tempo, porque eu ainda sou jovem. Ouça, todo indivíduo que morreu teve a sua última 24 horas. Mas sabe qual é o pior de tudo? O pior de tudo é que você e eu nunca saberemos quando será o quê? A nossa última 24 horas. O jovem que morreu ontem, sexta-feira, a última 24 horas dele foi na quinta-feira. E no caso desses jovens do acidente, por exemplo, eles estavam frescos, nenhum estava doente, nenhum estava com problema de saúde. Inclusive eu vi que um trabalhava na Sonangol e eu vi que um outro estava para estudar fora. A vida deles estava a correr mal? Não, estava tudo bem. Mas os valores, o cuidado deve estar no fato de que os valores que norteiam a tua vida vão determinar os resultados finais da tua vida. Primeiro, os valores que norteiam a tua vida vão influenciar no quão rápido você vai viver ou no quão rápido você vai morrer.
Os valores que norteiam a tua vida vão determinar e influenciar no quão bem você vai viver ou no quão mal você vai viver. Os valores que norteiam a minha e a tua vida vão determinar o quão bem sucedido nós seremos ou quão bem fracassados nós seremos. Jovens de valor, a primeira coisa, uma das coisas que todo jovem de valor deve desenvolver é o quê? O sentido de urgência na obtenção dos seus resultados. Sentido de urgência pressupõe que eu e você devemos o quê? Saber definir prioridades. Porque o engano da juventude é o fato de que nós pensamos, eu sou jovem, eu não preciso parar isso agora, eu não preciso abrir mão disso agora. Não, eu ainda tenho 10 anos, se não acontecer em 2023, vai acontecer em 2024. Se não acontecer em 2024, vai acontecer em 2025. Você está quantos anos a se mentir com relação a isso? Quantos jovens estão a se enganar a eles mesmos com relação a essa mensagem que eles próprios montam? Jovens de valor, jovens de valor, eles têm urgência e trabalham para definir o quê? O sentido deles de prioridade. Quais são as coisas prioritárias? Às vezes eu falo com a pastora, temos que fazer isso, aquilo. Eu falo, pastora, tem as coisas que são importantes, mas tem as coisas que são prioritárias. O prioritário é mais importante do que o que é importante. O prioritário é algo que precisamos fazer já, agora. É algo que pode condicionar, o prioritário é algo que condiciona o andamento de outras coisas. Por exemplo, imagine que alguém está com um problema de saúde. E ao mesmo tempo está com falta de roupa. Cuidar da saúde não é importante? A pessoa que trabalha, estuda, vem para a igreja, socializa com outras pessoas, ter roupa para vestir não é importante? E ele recebe 100 mil kwanzas do pai. As duas coisas são importantes. Mas o que é prioritário? Comprar os medicamentos para cuidar da tua saúde ou comprar roupa para estar bem apresentado na escola, no trabalho e na igreja? Comprar os medicamentos. Por quê? Porque se você comprar roupa, você pode ser um morto com roupa nova. Mas se você comprar os medicamentos, você cuida da tua saúde e daqui a nada, outra porta vai se abrir para você conseguir a roupa nova. Então as duas coisas são importantes, só que há algo que condiciona o andamento da outra. 2024, jovens, nós que estamos aqui, temos que aprender a trabalhar nisso. Por quê? Porque a nossa vida, isso não é só para vocês, todo pastor do mundo sabe isso. A nossa vida na terra, ela está cheia de elementos de distração. Você já deu conta quando você tem internet e você está fechado, às vezes sentado para meditar, para estudar, para fazer alguma coisa, o telefone está ali ao lado. Daqui a pouco você diz, não, vou só ver uma mensagem. Vou só ver, nada para ver, vou só ver. E quando você der conta, 30 minutos se passaram. E você só teve aí no tchucu, 1 hora, 4 horas, 5 horas. O que é isso? Distração. Mas eu e você temos que nos programar ao ponto de dizer assim, ei, isso até pode ser importante para a minha alma, para os meus olhos, mas isso não é prioritário. Não vai me acrescentar nada. Se eu terminar de estudar isso, se eu terminar de meditar esse livro, vai afetar no meu conhecimento espiritual, vai ajudar na minha bagagem espiritual. Então nós temos que saber definir o que é importante e o que é prioritário, porque o mundo está rodeado de distrações. Você começou a fazer uma poupança, porque você quer começar um negócio, e daqui a nada aparece, isso vai aparecer sempre, algo que você ama, e estão a vender barato. A pessoa está a saudar aquela pasta da Gucci, aquele sapato da Louboutin, aquela t-shirt da Louis Vuitton. Você tem 20 mil que você está a poupar para um negócio, e o camarada diz assim, primo, tu a saudar 2.500, arreou.
Você olha após 20 mil do negócio. Falei, só 2.500. Ainda vou ficar com 17.500. E depois vou arranjar outro 2.500 para chegar no dinheiro para comprar aquele negócio. Distração. Mas quando nós treinarmos, o que é que vai acontecer? Não. Eu tenho um foco. Ouça, uma coisa que os 5.000 kwanzas me ensinou. Ele só vale quando ele continua a ser 5.000 kwanzas. Quando você tirar 200 daqueles 5.000 kwanzas, eu quero te confessar uma coisa. O teu 5.000 kwanzas acabou. Aqueles 20 mil da poupança, ele só vai continuar intacto enquanto você nunca tirar nada lá. Quando você tirar 2.500 para ir comprar aquela saia da prima que está a saudar, daqui a nada você vai começar a abrir uma porta. Porque o queijo acabou, o açúcar acabou. E como eu já tenho que aumentar 2.500, vou tirar só mais 500 para o açúcar para ficar já 3.000. Não, vou tirar só. Não, então vou tirar só já esses 2.000, que é para eu meter 5.000 de uma vez. Quando você assustar, o dinheiro acabou. Alguém diga prioridades. Jovens de valor aprendem a definir o que é o quê? Prioritário. Prioridade. Tem coisas que a minha carne quer, mas vai destruir a minha vida. Tem coisas que a minha alma deseja, mas não é importante nesse momento eu me envolver com elas. Jovens de valor precisam desenvolver ou saber definir o quê? O que são prioridades. A outra coisa que os jovens de valor precisam trabalhar, e esse é um dos calcanhares de Aquiles. Eu sou pastor da XED e eu posso falar, sem sombra de dúvidas. Esse é um dos nossos calcanhares de Aquiles. Sabe o que é calcanhar de Aquiles, né? Significa o quê? É debilidade, fraqueza. A história conta que existia um guerreiro que se chamava Aquiles. E ele era como um Sansão, imbatível, amém? Isso é uma, como é que se diz aquilo? É tipo um mito grego, algo assim. E ele era imbatível, ele ganhava todas as lutas, ele dava cabo das pessoas, dos soldados adversários. E todo mundo procurava, quando fosse para as lutas com ele, encontrar aonde estava a fraqueza dele, aonde estava a debilidade dele, um ponto fraco, algum lugar em que eu vou tocar e ele facilmente vai ser derrotado. Até que numa determinada luta com um adversário, Aquiles foi ferido no calcanhar. E quando ele foi ferido no calcanhar, ele foi para o chão. Então eles entenderam que a fraqueza de Aquiles estava no calcanhar dele. Então todos os adversários, quando viessem para uma batalha, eles não estavam focados em atingir o coração dele, a barriga. Eles só estavam focados em quê? Em atingir o calcanhar, porque quando Aquiles fosse para o chão, facilmente poderia ser derrotado. Mas vocês já ouviram falar da expressão calcanhar de Aquiles? Então, o calcanhar de Aquiles fala da fraqueza de Aquiles, era o ponto fraco de Aquiles. E um dos pontos fracos da juventude do Ministério XED, e a minha oração é que 2024 nós possamos dar um pulo alto de mudança nesse quadro no nome de Jesus, é capacidade de influência e de influenciar. E por que nós, posso falar, por que nós somos fracos em influência? Por que nós somos fracos em influenciar? Sabe por quê? Porque nós não temos conteúdo. Toda pessoa influente tem que ter um conteúdo para influenciar. Toda pessoa que influencia tem que ter alguma coisa. O que é influenciar? Influenciar, vou trazer um exemplo natural, que é o que mais se usa nos dias de hoje. Há uma nova profissão do século XXI que são os influencers. Não é? E qual é a missão dos influencers? Vamos lá, qual é a missão dos influencers? Isso aí até o Daniel podia definir, se ele tivesse coisa. A missão do influencer é de influenciar. Mas pronto, não está errado. Mas o pastor queria tentar aqui explicar a missão do influencer é nos levar a consumir alguma coisa. É influenciar-nos, né, a abraçarmos um determinado serviço ou produto. E o que o influencer faz
para nós abraçarmos esse determinado produto? Criar conteúdos. Então ele vai gravar um vídeo bonito. Imagina que ele está a vender um carro. Ele está a fazer publicidade de uma marca de um carro. Ele vai criar um conteúdo, vai gravar um vídeo bonito. Esse é o carro Y, tem X de velocidade, consome X, ar-condicionado assim, teto panorâmico, bancos em coros, digital touch nisso, banco com aquecimento, isso, aquilo e aquilo outro. Ele vai criar conteúdos para o público-alvo dele, quando olhar para aquele carro, dizer assim: eu tenho que comprar esse carro. Ele vai falar de um creme, vai falar de um perfume, vai falar de uma massagem, vai falar de um shampoo, vai falar de uma roupa, vai falar de alguma coisa, para que as pessoas, quando olharem para aquilo, dizem assim: pelo conteúdo que ele vai oferecer, ele vai tentar o quê? Persuadir as pessoas a se associarem com aquele produto. E uma das coisas que tem nos faltado, jovens da XZ, é o quê? Conteúdo para oferecer nas pessoas. E quando nós não temos conteúdo, ouça, ninguém vai te seguir. Não, ninguém te segue só por um rosto bonito, um corpo bonito, uma cara bonita, uma roupa bonita. Pode servir no primeiro tempo, daqui a nada as pessoas vão começar a medir na balança. Por que eu fico contigo? Para que eu fico contigo? O que é que você me dá? O que é que você me agrega? Principalmente gente que tem uma visão clara do que quer e do que precisa na sua vida. Jovens de valor, eles influenciam. E para influenciar é preciso ter e gerar conteúdo. E como é que a gente desenvolve conteúdo? Investigação, leitura, videoaulas, assistir muita pregação, estar antenados, ver como é que o mundo funciona. Como é que as coisas lá fora funcionam? Como é que as grandes igrejas funcionam? Com relação ao teu negócio, como é que as grandes empresas que vendem o que você vende funcionam? Como é que as grandes marcas que vendem o que você quer vender funcionam? Gera conteúdo. Quando você gerar conteúdo, você vai ver que vai ser fácil as pessoas virem à tua atrás. Temos que tirar da nossa cabeça essa ideia de que, não, eu ainda tenho 17 anos, eu ainda tenho 18 anos, não, eu tenho 20, eu ainda tenho muito tempo pela frente. Ouça, os nossos pais biológicos e os nossos pais na fé começaram a influenciar na idade de jovens. Quando Deus começou a fazer a obra dele na vida de José, José não era velho. José era um jovem de 16, 17 anos. E ele começou a marcar o percurso dele nessa idade. E foi esse percurso que ele começa na idade de 16, 17 anos, que ele faz aos 30 e poucos anos se sentar como o primeiro governador do Egito. Mas não foi porque José disse: não, aos 40 eu começo. Não, aos 17 ele fez o quê? Jovens de valores. Ele tinha os princípios dele bem claros. Eu não vou me prostituir com a mulher de Potifar. Eu não vou adorar os deuses do Egito. Eu não vou andar de acordo com a cultura do Egito. Eu não vou pensar como o Egito fala. Ele tinha os valores dele bem claro e bem definido, ao ponto de ele se encontrar com Faraó. Faraó dizer assim: no Egito ninguém mais tem esse Deus que você tem. No Egito ninguém tem mais essa sabedoria que você tem. No Egito ninguém tem mais esse espírito que você tem. Por quê? Porque os valores dele eram valores diferentes dos outros. Ouça, jovens, para nós termos o que ninguém tem, nós não temos que seguir os valores que todos estão a seguir. Nós temos que seguir os valores da luz, os valores da Bíblia, os valores que norteiam a nossa ideologia, que é o cristianismo. José era um homem único, um jovem incomum, porque os princípios dele, ele não se corrompeu. Eu já expliquei na igreja algumas vezes que era a cultura e era costume no antigo tempo, tanto em Roma como no Egito, era normal as mulheres dos senhores envolverem-se com os escravos. O que a mulher de Potifar tentou fazer com José era algo que ela já fazia com outros escravos. Na ausência de Potifar, era o costume das mulheres dos senhores envolverem-se com os escravos. Significa que José, que era o coordenador da casa de Potifar, muito provavelmente já sabia que outros escravos envolviam-se com a mulher de Potifar e que nas outras casas as mulheres dos outros senhores envolviam-se com os escravos.
Mas esses são o quê? São os valores deles, não são os meus valores. O fato de todo mundo estar a namorar com a mulher do chefe não significa que eu tenho que namorar com a mulher do chefe. O fato de todo mundo beber uma cervejinha não significa que eu tenho que beber uma cervejinha. O fato de todo mundo fumar um cigarrinho não significa que eu tenho que fumar um cigarrinho. O fato de todo mundo se prostituir não significa que eu tenho de fazê-lo. O fato de todo mundo mentir, roubar, invejar, fornicar e adulterar não significa que eu tenho que seguir essa linha. Não tem nada a ver com os meus valores. Não tem nada a ver com os meus valores. Não, aquela tentativa não foi a primeira. Era comum daquela mulher e era comum da cultura daquela nação. Mas o fato de ser comum nessa nação, todo mundo ir para os bares, todo mundo ir para o pupu, todo mundo ter 2 namoradas, 3 namorados, andar com homem casado, mulher casada e fazer coisas erradas. O fato de ser comum lá fora nessa nação não tem que ser algo que eu tenho que praticar. Não tem que ser algo que eu tenho que viver. Não tem que ser algo que eu tenho que falar. Não tem que ser algo que eu tenho que fazer. Não tem que ser algo que eu tenho que aceitar e querer trazer para mim de ânimo leve. 1 Tessalonicenses capítulo número 5, versículo de número 22, a Bíblia fala: fugir do quê? Da aparência do mal. Mas sabe o que acontece conosco, jovens, principalmente nós jovens? Uma das síndromes da juventude, está quente, Jesus Cristo. Uma das síndromes da juventude, sabe qual é? Curiosidade. E o que acontece com os jovens? Quando o jovem vê alguma coisa acontecer, eu próprio, na primeira pessoa, a pastora sabe que eu tenho isso. Não no lado de pecar, graças a Deus. Mas, por exemplo, se eu tiver a passar com a pastora, tem uma confusão. Pastora, amor, vamos passar. Eu, calma. O quê? Quem lutou? Mas quem roubou? O gatuno está onde? Não façam isso no gatuno. Conversem com ele. Eu entro já na confusão como se eu... Não queimem o gatuno. Não, pastora, amor, não faz isso. Aí, não, calma. É um problema que o jovem tem. Qual é? Ele vê o mal. Ao invés dele fugir, ele quer ir lá saber como é que é. Mas a Bíblia está a dizer, não é para ir descobrir. Quando você está vendo, e veja uma coisa, a Bíblia nem está a dizer fugir do mal. A Bíblia está a nos ensinar para nem sequer deixar o mal acontecer. Já parece mal, parece só. Isso parece errado. Ou seja, na dúvida, não vai espreitar. Corra. Não, vem para a minha casa. Eu estou sozinho. Ele está na casa dele, eu estou na minha casa. Não tem. Esse convite pode não ser mau, mas já parece mal ir para a casa dele. Não é para ir para casa e depois descobrir o que é que vai acontecer. A Bíblia está a dizer fugir da aparência. Se parece, porque quando parece, 2 coisas vão acontecer. Ou quando você for, não vai ser mal, ou vai ser mal. Então, para não cair na dúvida, a Bíblia está a dizer, se parece mal, não participa. Epa, tem um projeto aqui, o bolso não está. Podemos montar isso aqui. Eles pagam 1 milhão, vamos tirar 500 e aqui eu consigo baixar aqui o relatório e dizer que entrou 500 e não sei o que. Mas isso é normal. Isso parece mal. Se já parece, você fala, nada, não vou participar. A Bíblia está a dizer, fugir da aparência do mal. Se parece mal, não participe. Não tem não sei o que. É só parecer. Mas o que nós fazemos? Parece confusão, parece mal, parece pecado, parece erro. Não, deixa eu ver, calma. Vamos só lá para ver se é mesmo aquilo que falam. É por isso que nós perdemos muitos cristãos. Por quê? Porque muitos são fracos. Experimentam a primeira cerveja e nunca mais conseguem sair. Experimentam o primeiro cigarro e nunca mais conseguem sair. Experimentam a primeira lhamba, a primeira droga e nunca mais conseguem abrir mão. Começam a primeira vida da fornicação e morrem na fornicação. Experimentam adultério e morrem a adulterar. Muitas pessoas começaram por uma necessidade. Tem um papoita aqui, só vai te tocar na mão. 100 mil. Ficou viciada. Até hoje. Até posta. Se te faz bem, mesmo que pareça errado, não é assim tão errado. Por quê? Porque já não está mais. O pecado, a Bíblia fala, Paulo fala da mente cauterizada. Sabe o que é a mente cauterizada? É como se fosse aquela coisa enferrujada. Aquela porta que você tenta empurrar, mas não abre. A mente cauterizada é aquela mente que pecado já não lhe soa mais pecado. É preciso o Espírito esmurrar o coração da pessoa.
Para a pessoa se quebrantar e começar a pensar assim: não, isso aqui é errado. Não, eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que parar disso. Eu tenho que deixar isso. Eu tenho que quebrar aquilo. E muitos de nós hoje estamos cauterizados. Por quê? Porque somos fracos em algumas coisas e ainda assim, ao invés de fugirmos, fomos experimentar. Essa é uma das grandes fraquezas de quem? Do homem. Sabe o que é que deixou cair Sansão? Não fugiu da aparência do mal. Imagina um homem, na cabeça de Sansão é, Sansão. Sabe o que estava na cabeça de Sansão? Vou lhe tentar. Quero ver qual é a intenção dela. Sansão, ela também quer saber. Não, minha fraqueza é só me amarrar em corda e fazer 7 nós. Vou lhe tentar. Quero lhe ver até onde eles vão com isso. Ele viu que quando lhe amarraram, os soldados vieram. Ao invés dele fugir da aparência do mal, mas ele gostava de Dalila. Dalila tinha um corpo curvilíneo. Dalila era linda. Sansão, tu não me amas, tu me contaste a mentira, tu não me disseste a verdade. Não, vou te falar a verdade. A verdade é só me cortar as unhas. Sansão mesmo assim. Sansão, foge. Jovens, a aparência do mal é para fugir. Se há alguma coisa que vai me levar ao engano, ao erro, ou atrasar alguma área da minha vida, principalmente, a vida espiritual, a comunhão com Deus e a intimidade com Deus, é para fazer o quê? É para fugir. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não... Você consegue. Você consegue. 1 de João. Abra aí. Capítulo do número 2. Primeira de João, capítulo do número 2. Versículo de número 13. Já todo mundo está lá? 1 de João 2 diz assim: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, aqui mancebos é jovens. 1 de João 2. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi filhos porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi pais porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o quê? Se alguém ama o mundo, o quê? O amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida, não é do Pai, mas é do quê? Do mundo. Então, muitas das vezes, nós temos lutas internas. Nós temos lutas internas e conseguimos dizer: eu não consigo deixar isso. João está a dizer assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E quando ele fala de força, ele está falando da capacidade que eu e você temos para conseguir superar determinadas coisas. Quando Paulo fala dos pais, ele enfatiza o ponto dos pais terem experiência e sabedoria, por já terem passado por uma jornada. Mas quando ele fala para os jovens, ele fala da força que nós temos para conseguirmos vencer dificuldades. E uma das coisas que eu e você precisamos entender, que é pelo caminho da nossa vitória que nós vamos conseguir impactar e influenciar outras pessoas para vencerem. É pelo caminho das coisas que vamos superando e vencendo a nível mental, a nível espiritual, vida sentimental e todas as outras áreas. Eu tenho que falar abertamente com vocês. Infelizmente, eu falava com a pastora, acho que a semana passada ou antepassada, essa fase da juventude é a fase que o corpo está quente. E o maior pecado que a juventude quase que não consegue vencer, e o pior, muitos jovens normalizam, são os pecados sexuais.
Mas a Bíblia está a dizer, vocês são o quê? Fortes. E vocês já venceram o maligno. Significa que há dentro de todos os jovens, principalmente jovem cristão, a capacidade de vencer qualquer pecado, qualquer luta, qualquer batalha. Mas qual é a primeira coisa que esse jovem tem que fazer? Tem que querer vencer. No dia que você disser assim, eu vou parar de ver pornografia, você vê várias vezes, não só aqui na X, tem vários ministérios, na internet, sobretudo jovens que partilham seus testemunhos, pessoas que estavam 10, 15 anos a fornicar, a se masturbar, a assistir pornografia, mas depois contam um testemunho. E quando é que eles conseguiram vencer? Quando eles decidiram. A ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo não ajuda ninguém que não quer ser ajudado. Quando a consciência do pecado veio sobre ele, a pessoa disse assim, eu quero uma vida de santidade. Eu quero agradar o coração de Deus. Eu não quero morrer e ir para o inferno. Quando a pessoa manifestou querer, aí deu espaço para o Espírito Santo fazer a obra. Por quê? Porque João nos escreve dizendo, vocês são fortes. E vocês não vão vencer o maligno. Vocês o quê? Já venceram o maligno. Essa força tem a ver com o quê? Com os nossos valores. Essa força tem a ver com o quê? Com os nossos valores. A Bíblia fala que o justo ele cai 7 vezes. Mas até na 7ª vez ele vai fazer o quê? Ele vai se levantar. Significa que o jovem de valor ele pode falhar no negócio, pode falhar na vida sentimental, pode falhar na vida espiritual, pode falhar na intimidade e na comunhão com Deus dele. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele não fica lá embaixo no erro. Ele se levanta do erro que cometeu e continua a caminhar por conta dos valores que norteiam o quê? Que norteiam a sua vida. E é quando eu e você vencemos esses erros que a nossa força de impactar outros se torna o quê? Maiores. É por isso que você vê que quem faz palestras para motivar toxicodependentes, quem são? Pessoas que já foram toxicodependentes. Quem faz palestras, por exemplo, agora há uma jovem que ficou, não sei o que, que faz palestras para falar contra a jarda. O que lhe dá força de falar contra a jarda? Jovens. Porque ela já foi jardada. Vocês não conhecem a moça, né? Nunca viram uma moça? Conhecem? Conhecem? Ela já foi jardada e supostamente ia morrer várias vezes, teve que ser operada várias vezes. E ela criou uma campanha, não a jarda. Aqui não sei se temos muito, mas por exemplo, Portugal, Brasil, Estados Unidos tem os alcoólicos anônimos, que é uma associação de pessoas que estão a lutar para vencer o álcool. E normalmente quem dirige aquela associação, sabe quem é? É alguém que era alcoólatra. E as pessoas que vão falando nas associações são pessoas que estão a vencer ou que já venceram. À medida que você vai vencendo coisas, vai te empoderar para poder falar para a vida dos outros e para poder ajudar os outros. Ouça, jovens de valor, e aqui eu vou fechar minha mensagem. Jovens de valor não tem nada a ver com jovens que têm muito dinheiro. Não tem nada a ver com jovens que têm muito carro. Tem a ver, acima de tudo, com jovens que tenham muito de Deus e que tenham uma grande capacidade de tocar e afetar outros jovens e outras vidas. Na verdade, ouça, o que faz um determinado jovem ter muito carro, muito dinheiro, muitas casas e muito sucesso financeiro e material é o fato dele ter o quê? Muitos valores. Quando ele tem muitos valores, constrói muitos valores, essas coisas são acrescentadas. Então eu não quero que você coloque na tua cabeça que você não tem valor, porque você não tem um bom carro, uma boa casa. Se você tem princípios que agradam ao Senhor, você pode ter muito mais valores do que jovens que estão à tua volta com bons carros e com boas casas. Ouça, os teus valores ou o teu valor está no tanto
tanto de Deus e das coisas de Deus que você tem, que você vive, que você cumpre e que você aplica. 2024 é o ano que Deus está a contar contigo, que está a contar conosco, jovens, para fazermos na nação angolana uma grande revolução. Os pais passaram por isso, mas agora é o tempo de uma geração jovem tomar responsabilidade e levar adiante e mudar o rumo dessa nação. Ouça, é por isso que você vai ver, é preciso que a gente seja antenado e seguir os sinais do tempo. Hoje, a nível de Angola, por exemplo, as igrejas mais influentes não são as igrejas dos papás. Os papás têm a sabedoria, os papás têm o conhecimento, os papás têm a experiência, mas quem tem a força, quem tem a energia, quem tem a motivação, quem vai ficar com o bastão, somos os jovens. Você vai ver que a nível do mundo, hoje, antigamente para ser presidente, os presidentes que antes assumiam grandes, as pessoas que assumiam grandes cargos, presidentes, ministros, deputados, antigamente à volta do mundo tinham que ter 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. Hoje já tem países que têm presidentes com 30 e poucos anos, primeiros ministros com 30 e poucos anos, deputados com 18 anos, com 20 anos. Por quê? Porque o próprio Deus está a nos dar um sinal. Eu estou a contar convosco, jovem. Na verdade, eu sempre contei com jovens. Eu estou a colocar grandes responsabilidades nas vossas mãos. Então façam o quê? Prendam e conservem os vossos ideais, conservem os vossos valores, não se vendam, não se corrompam, não se vendam, não se prostituam, não prostituam a vossa fé, não prostituam os vossos valores, não prostituam os vossos ideais. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou a contar convosco. 2024 é o tempo de impactarmos e de influenciarmos. Eu conto com o dia que eu vou chegar aqui. Isso não pode ser 3 meses. Não pode ser daqui a 3 meses. Antes disso, eu conto com o dia que eu vou chegar aqui num sábado para pregar para a juventude. E eu tenho que encontrar aqui mais de 50 jovens. E eles vão ser arrastados por causa do pastor Elcio? Não, eles têm que ser influenciados por causa de ti, arrastados por causa de ti, por causa do teu testemunho, por causa do teu conteúdo, por causa dos teus valores, por causa da impactação que você vai fazer na vida deles. Até aqui a palavra do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei da Glória. Isso, alguém diga: eu sou um jovem de valor. Eu sou um jovem de valor. Eu sou um jovem de valor. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Você ouviu a palavra de Deus. Há um trabalho